Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos. Me distraí. Foi mal. Eu tô aqui procurando aí, aparece um monte de coisa. Enfim, vambora. Estamos no capítulo 11 de Jeremias, último dia do mês de maio que a gente tá aqui. Amanhã é o último dia, de fato, mas nossa última live do mês de maio de 2025 é hoje. Amanhã nós não temos live. Bem friozinho por aqui, muita neblina. Tô com tudo fechado. Pode ver que quase não tem luz natural no quarto, né? Que lá fora tá desse jeito. Vamos começar orando e já agradecendo a Deus pelo mês que passou, por todas as coisas que Ele fez, que Ele não fez, que Ele vai fazer e que tudo que nós aprendemos, tudo que nós lemos, nós tivemos revelação, não sei vocês, mas o livro de Jeremias ele começa muito bom e ele vai ficando muito tenso, mas eu creio que vai melhorar. Mas a gente também leu o livro de Isaías e foi muito bom. Para mim, espero que para vocês também. Vamos começar. Tô bem. É melhor, graças a Deus. Só essa tosse. Tem algumas outras coisinhas, mas vamos caminhando e Deus vai dando vitória. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por mais uma semana que se conclui e também mais um mês, Deus, que nós concluímos com as lives. Muito obrigada pelo que o Senhor nos ensinou até aqui. Colocamos diante de Ti, Pai, o nosso coração, a nossa vida, para que venhamos a continuar aprendendo de Ti. E não somente aprendendo e acumulando teoria, mas praticando, levando isso para a nossa vida, deixando a Tua palavra nos transformar e nos guiar para uma vida da qual o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus, capacita, nos abre o nosso entendimento, a nossa mente, nosso coração, para Te ouvir, para Te sentir. Em nome de Jesus. Amém. Bora. Então vai dizer assim. O Senhor Deus me disse: preste atenção nas palavras desta aliança. Diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que eu, o Senhor, o Deus de Israel, amaldiçoarei toda pessoa que não obedecer às palavras desta aliança. Esta é a mesma aliança que fiz com os antepassados deles, quando os tirei do Egito, a terra que era para eles como uma fornalha acesa. Eu disse a eles o seguinte: se me obedecerem e fizerem tudo o que eu mandar, vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Assim, cumprirei a promessa que fiz aos seus antepassados, a promessa de lhes dar a terra boa e rica que agora é de vocês. Eu disse: é verdade, ó Senhor. Então Deus continuou: vá até a cidade de Judá e pelas ruas de Jerusalém e anuncie ali esta minha mensagem. Diga aos israelitas que escutem as palavras da aliança e que as cumpram. Quando tirei os antepassados deles do Egito, eu os avisei solenemente que obedecessem às minhas palavras e tenho continuado a avisar o povo até hoje. Mas eles não ouviram nem obedeceram. Pelo contrário, cada um continuou a ser teimoso e mau como sempre. Eu havia mandado que fossem fiéis à aliança, mas eles não quiseram obedecer. Por isso, eu os castiguei com todos os castigos que estão escritos na aliança. O Senhor Deus ainda me disse o seguinte: o povo de Judá e os moradores de Jerusalém estão se revoltando contra mim.
voltaram a cometer os mesmos pecados dos seus antepassados, que não quiseram fazer o que eu havia mandado e andaram adorando outros deuses. O povo de Israel e o povo de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os seus antepassados. Por isso, eu, Senhor, aviso que vou fazer cair uma desgraça sobre eles, e eles não escaparão. E quando gritarem pedindo socorro, eu não escutarei. Aí o povo de Judá e os moradores de Jerusalém vão pedir socorro aos deuses a quem vivem oferecendo sacrifícios. Mas quando a desgraça chegar, esses deuses não poderão salvá-los. O povo de Judá tem tantos deuses quanto são as suas cidades. E para oferecerem os vergonhosos sacrifícios ao deus Baal, os moradores de Jerusalém levantaram tantos altares quanto são as ruas da cidade. Jeremias, não ore a mim por este povo, nem me peça nada em favor dele. Quando eles estiverem em dificuldades e me pedirem socorro, eu não ouvirei. O Senhor diz também: o povo que eu amo está praticando o mal. Que direito eles têm de vir ao meu templo? Será que estão pensando que podem afastar a desgraça, fazendo promessas e oferecendo sacrifícios de animais? E será que então vão ficar contentes? Uma vez eu os chamei de oliveira verde, carregada de belas azeitonas. Mas agora, com um estrondo de trovão, vou pôr fogo nas suas folhas e quebrar os seus ramos. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, plantei Israel e Judá, mas agora eu os estou ameaçando com um desastre. Eles mesmos fizeram cair sobre si esse desastre, porque fizeram mal e me provocaram, oferecendo sacrifícios a Baal. Então vamos parar aqui e falar um pouquinho sobre aliança, bem pouco mesmo, porque nós já estamos no 7º minuto. Aqui, né, chega essa hora, as pessoas já correram da live, né, já desistiram de assistir a live. Por quê? Porque aqui de cara a gente tem: se vocês não cumprirem a minha aliança, eu vou amaldiçoar, trarei tantas desgraças, e não sei o que, e não, e o povo. O povo não quer saber de desgraça, gente, o povo quer saber de bênção. Senhor, quando o Senhor falar de bênção, o Senhor me chama de volta. Né? Quando for lá em Salmos, quando for em Provérbios, quando for no Novo Testamento, onde tem aquele bando de cura, eu volto, tá, Marina? Agora, essa questão, esse negócio aí de maldição, de desgraça, não, por favor, não me fale sobre isso. Mas, antes de começar a live, eu tava vendo um comentário que o João Paulo do Céu na Terra estava fazendo sobre o casamento da Virgínia. Casamento não, né? Na verdade, sobre o comentário deles do divórcio deles, da Virgínia e do Zé Felipe, que parece que depois do bafafá dos jogos, ela agora arranjou outro bafafá para levantar. E que é ali, e eles falando: olha, gente, só para esclarecer, a gente só não beija na boca mais, a gente só não faz o rally-rola mais, que não sei o quê. Mas a gente tá tipo como antes. Resumiu uma aliança a beijo na boca e a rally-rola. E foi exatamente sobre isso que ele comentou. Sabe que muitas das vezes a nossa aliança, ela tá baseada nos prazeres, no sexo, né? Tomara que não caia, por eu ter falado essa palavra. Mas é isso, gente. E uma aliança, ela é bem mais profunda. E o Senhor, antes mesmo da gente fazer aliança uns com os outros, o Senhor nos ensinou a fazer uma aliança com Ele. E o Senhor falou: deixa eu contar como é que foi. Eu fiz uma aliança com os antepassados deles, mas essa aliança deve perdurar eternamente. E olha o que eu fiz. Assim, cumprirei, esta é a mesma aliança que fiz com os antepassados deles quando os tirei do Egito, a terra que era para eles como uma fornalha acesa. Então, Deus pegou
Deus amou. E a gente vê isso muito bem descrito lá em Oséias. Eu não lembro, acho que não, né? Oséias é depois. Não, Esdras também não. É aqui, é perto. Peraí, deixa eu achar. Aquele do casamento, lembra? Oh, bênção demais, Jesus. Obrigada, mãe. Eu começo a tossir, aí tem que tomar água. Enfim, a gente já viu aqui Deus falando diversas vezes sobre a maneira que ele encontrou Israel. Nossa, eu encontrei você enrolada nos panos cheios de sangue e você tava uma nojeira só e eu fui lá e te adornei e não sei o que, e fiz isso e fiz aquilo e casei com você, minha querida. E aí, Deus vai falar que foi assim que ele os encontrou, né? E aí vai falar que aqui ele vai já falar já lá do Egito, quando eles encontraram eles naquela opressão, e ele falou, cara, eu vou tirar esse povo do Egito e vou levar eles para um lugar onde eu vou mais uma vez me casar com eles e eu vou dar ali promessa para eles. Então, muito provavelmente, se o Senhor te encontrou, você pode até dizer que o Senhor te encontrou no auge da sua vida. Mas ali, provavelmente ao longo desse tempo, dessa jornada, você começou. É que nem eu. Eu encontrei no auge da minha juventude. Eu não estava passando por muito sofrimento, não. Mas ao longo do percurso eu fui descobrindo quão ferido, quantas coisas o Senhor tinha para tratar e como Ele foi me curando, como Ele foi me ensinando sobre amor, sobre família, sobre aliança, sobre casamento, sobre tanta coisa. E aí, beleza. Então é nesse contexto que a gente vê aqui o Senhor falando sobre isso e ele fala: eu vou dar uma promessa para vocês. Assim cumprirei a promessa que fiz aos seus antepassados, a promessa de lhes dar a terra boa e rica que agora é de vocês. E aí, beleza, mas se vocês quebrarem, gente, se vocês quebrarem essa aliança, e aí eles vão e quebram. E ele fala, Jeremias, vai por toda a cidade de Judá e de Jerusalém falando de novo dessa aliança que a gente tem. Sabe, não dá para quebrar assim, não dá para vocês em cada esquina vocês terem um Deus, em cada esquina eu achar um altar oferecido ao Deus Baal. Não dá mais para isso. Vocês vão ficar sem a terra existe uma contrapartida, existe, sabe? Uma aliança é muito mais profunda do que beijos e abraços e carícias e carências, né? E aí, vamos continuar, porque eu já tô no meu 13º minuto. Aí vai dizer assim: o Senhor Deus me contou as maldades que os meus inimigos estavam planejando contra mim. Eu era como um cordeiro manso que é levado para ser morto. Não sabia que era contra mim que eles estavam planejando maldades. Eles diziam o seguinte: vamos derrubar a árvore enquanto ainda está forte. Vamos matar Jeremias para que nunca mais ninguém lembre dele. Então eu orei assim: ó Senhor Todo-Poderoso, tu és um juiz justo. Tu examinas os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Deixa que eu veja a tua vingança contra eles, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Os homens de Anatote queriam me ver morto. Disseram que se continuasse a pregar em nome de Deus, eles me matariam. Então o Senhor Todo-Poderoso disse a respeito deles: eu os castigarei. Os seus moços serão mortos na guerra e os seus filhos e filhas morrerão de fome. Não sobrará nenhum deles quando chegar a desgraça que eu vou mandar cair sobre o povo de Anatote. E sabe quem era o povo de Anatote? Sabe onde era Anatote? Foi o lugar onde Jeremias nasceu, onde Jeremias cresceu, onde Jeremias estava ali, falando novamente sobre aquilo que eles já sabiam que era sobre a aliança do Senhor. E eles estavam planejando matar. Falou, vamos cortar enquanto ele ainda, não está forte o suficiente. Vamos derrubar a árvore enquanto ainda está forte. Vamos matar Jeremias para que nunca mais ninguém lembre dele. E então é isso.
Então, Deus ali, e foi Deus contou para o próprio Jeremias as maldades que aquele povo estava fazendo. Ele orando, ele intercedendo, Deus falando, para de orar por esse povo, porque esse povo tá me irritando. Então, deixa eu te contar uma coisa aqui, ele vai te irritar também, porque eles estão falando, estão planejando te matar, Jeremias. E aí Deus fala, não, mas eu não deixarei que isso aconteça. Você tem uma promessa, você tem algo a cumprir. Não morrerei enquanto as promessas não se cumprem. E aqui, Jeremias tinha uma missão, mais que uma promessa, ele tinha uma missão para cumprir para Deus. E quem tem missão não morre. É isso, gente, é assim que acabamos o mês de maio. Se Deus quiser, mês de junho, estaremos aqui juntos, reunidos. Continuando com o livro de Jeremias. E é isso, que a gente possa se aprofundar nas nossas alianças, amém? Beijo antes que eu bate o meu tempo aqui.